Ora, sabendo-se que os alvarás classe 3 dão para executar obras desde até 664 mil euros, significa que as obras que têm como limite a classe 2, que são obras até 332 mil euros, essas obras a partir de 332 mil euros vão estar obrigatoriamente sujeitas a revisão de projeto. Portanto, obras de valor superior a 332 mil euros vão estar sujeitas obrigatoriamente à revisão de projeto. Penso que é um critério que pode ser criticável, mas é um critério seguramente, passa a repetição, seguro, porque é um critério quantitativo. Todos sabemos, então, em que obras é que vai passar a ser obrigatório a revisão de projeto. E, portanto, acaba-se a charada da revisão de projeto fantasma para passar a ser obrigatório em obras a partir de 332 mil euros. Os impedimentos. Há uma simples alínea do artigo 55 sobre os impedimentos que até motivou conferências de engenheiros, quer dizer, depois não discutem as coisas connosco, conferências de engenheiros sobre o que é que se entendia, que história é esta do tenham qualquer título prestado, direto ou indiretamente, assessoria ou apoio técnico na preparação e elaboração das peças do procedimento. Quer dizer, peças do procedimento é tudo. Peças do procedimento é tudo. Inclusive os elementos de solução de obra. E, portanto, o que é que acontece? Quem, direto ou indiretamente, gratuita ou onerosamente, tenha participado na elaboração de peça do projeto, nem que seja para meter lá um orçamento, depois está impedido de concorrer. E, portanto, chegou-se a uma situação de verdadeira histeria na aplicação da linha J. O que a linha J quer proteger é, obviamente, a concorrência. Não quer que alguém que já esteve envolvido na elaboração dos elementos de solução de obra e, portanto, pode ter tido acesso a conhecimentos, enfim, privilegiados nessa atuação, depois possa ter condições mais vantajosas para apresentar a sua proposta. É isto que a linha quer evitar. Mas como não se pôs lá nenhuma referência à concorrência, bem, então foi aquilo que se sabe. Quer dizer, isto motivou uma histeria completa. Os grupos de construtoras fizeram o spin-off das empresas de projeto e de plano, que não queriam nada ali, que tivesse que ver com participações diretas ou indiretas de quem quer que fosse, dos sócios das sociedades, naquelas sociedades de plano e de projeto, e, portanto, chutaram para fora do grupo essas sociedades para não serem depois impedidos de participar e de concorrer a procedimentos concursais. E, portanto, a alteração que aqui vai ser feita é, no final, e leio em concreta a alteração para não estar aqui a falhar nada, portanto, no final, onde está o ponto final, é colocado uma vírgula que lhes confira vantagem que falseie as condições normais de concorrência. Não simpatizo com a redação, mas simpatizo bastante com a ideia. Portanto, a ideia é impedir que concorra quem teve benefícios de participar na elaboração dos elementos de solução de obra. Não é de impedir quem, por exemplo, fez um orçamento, ou deu um preço, uma coisa qualquer. Ou quem fez um levantamento topográfico que não lhe confere vantagem absolutamente nenhuma sobre os outros concorrentes. Portanto, essas entidades podem concorrer, desde que, na intervenção que tiveram nos elementos de solução de obra, não tenham adquirido vantagem concorrencial relativamente às outras entidades concorrentes. E, portanto, deixou de haver uma presunção inelidível de que quem participou, nem que fosse com uma vírgula na elaboração dos elementos de solução de obra, essa presunção desaparece e permite ao concorrente que se apresente a concurso e, se alguém eventualmente levantar a questão, ele possa efetivamente justificar-se. E, portanto, só é excluído se teve acesso a elementos que o colocaram em vantagem sobre os outros. Erros e omissões. Sobre os erros e omissões podíamos ficar aqui a noite toda. Seguramente não é essa a intenção, mas podíamos ficar aqui sobre a noite toda. A noite toda, efetivamente. O artigo 61 prevê o seguinte. Prevê que isto introduz uma alteração, como sabem, drástica no regime dos erros e omissões do 59/99, porque antecipa para a fase concursal a reclamação dos erros e omissões. E não era assim, quer dizer, na vigência do 59/99, os adjudicatários reclamavam os erros e omissões dentro da obra, já com a obra em execução. Agora não. Antecipou-se, criou-se um ónus antecipando a denúncia dos erros e omissões para a fase concursal. Para quê?
para supostamente os poder pôr na concorrência. Ou seja, o argumento é este: se eu obrigar os interessados, ainda não concorrentes, porque é antes deles apresentarem proposta, portanto são interessados e não concorrentes, se eu obrigar os interessados a apresentar a lista de erros e omissões, eu vou conseguir colocar na concorrência os preços para os suprimentos desses erros e omissões. Esta é a ideia. Bem, e depois surgiu outra, que é: então, se não me disserem, pagam tudo. Melhor, aqui pagam 50. No ano de projeto eram 100. Mas depois, no segundo ano de projeto do Código dos Contratos Públicos, aquele 100, acharam por bem, assim mais ou menos de cabeça, acharam por bem passar a responsabilidade de 100% para 50%. E então deixaram a responsabilidade dos 100% dentro da obra. Se o empreiteiro dentro da obra não denunciar nos 30 dias a partir do momento em que tinha a possibilidade de denunciar. Estes 30 dias, cuidado, estes 30 dias contam-se a partir da planificação da obra. Cuidado com o plano de trabalho. É porque se o empreiteiro está atrasado mais de 30 dias e se chega àquela frente de trabalho ao 31º dia e descobre que há erros e omissões que não podia ter detectado na fase concursal e, portanto, a sua responsabilidade não está limitada a 50%, ele se os vai comunicar ao 31º dia, o dono da obra pode dizer assim: pois é, meu amigo, pois é, mas de acordo com a planificação dos trabalhos, tu tinha que estar aí há 31 dias atrás. Estás-me a denunciar ao 31º e, portanto, estás-me a denunciar fora de prazo. Ou seja, vais fazer os trabalhos necessários à correção dos erros e omissões e não vais receber nada. Portanto, o regime é perfeitamente obstruso e injusto. Mas portanto, há esta diferença dos 50% na fase concursal e os 100% de responsabilidade na fase empreitada. Bem, mas para vos dizer o seguinte: este artigo vai ser alterado, vai merecer as seguintes alterações. Já agora não resisto. Reparem na amplitude, não resisto, na amplitude da detecção dos erros e omissões. É que é tudo. Aspectos ou dados que se revelem desconformes com a realidade. Espécie ou quantidade de trabalhos necessários para a execução integral do objeto do contrato. Condições técnicas de execução do objeto do contrato. Ou seja, isto vai muito além do que era o regime dos erros e omissões no regime das empreitadas de obras públicas. Porque o empreiteiro é chamado a avalizar tecnicamente a execução do projeto. Portanto, ele no fundo, ele tem que fazer revisão do projeto. É isto que aqui está. Portanto, isto é a amplitude da detecção dos erros é verdadeiramente é total. É total. Para vos dizer o seguinte: portanto, os interessados têm que denunciar os erros e omissões até ao 5º/6 do prazo para a apresentação das propostas. 5º/6 do prazo. E depois a entidade adjudicante tem, como sabem, o outro 1/6 que falta para se pronunciar. E quer dizer, o que era evidente desde o início é que em obras de alguma complexidade são apresentadas listas de 50 páginas de erros e omissões. É impossível à entidade adjudicante, no prazo de 1/6, pronunciar-se sobre os erros e omissões. E, portanto, o que é que elas fazem? Não dizem nada. Não dizem nada. E, portanto, aquilo a obra começa torta, já começa torta. E, portanto, o que é que entendeu por bem o legislador? Agora a Comissão de Acompanhamento vi em si propor ao Ministério. É que este 1/6, o prazo de 1/6 da apresentação das propostas que faltava para a entidade adjudicante se pronunciar, vai passar a ser de 60 dias. A entidade adjudicante, a partir do 5º/6 do prazo para a apresentação das propostas e, portanto, tendo sido apresentado lista de erros e omissões, a entidade adjudicante passa a ter 60 dias para se pronunciar sobre a lista de erros e omissões. E outra coisa que é alterada. Nos termos do número 7 do mesmo artigo 61, como sabem, quem apresentava os termos de suprimento de cada um dos erros e omissões e o respectivo valor era o adjudicatário. Ou melhor, neste caso, ainda o interessado. Portanto, o interessado apresentava os termos de suprimento de cada dos erros e omissões, ou seja, que trabalhos é que ele tem que fazer para suprir os erros e omissões, e apresentava o valor. Isto vai ser alterado. Não faz sentido que seja o interessado a apresentar os trabalhos de suprimento dos erros e omissões. Mais uma vez está-se a pedir ao interessado que faça trabalho de projeto, inclusive em fase em que ele ainda nem sabe se vai concorrer, porque ainda é interessado. Portanto, quando apresenta a proposta, passará a concorrente, mas, portanto, mais uma vez, põem-se os concorrentes, nem é o adjudicatário já, é os concorrentes a fazerem revisão de projeto e a fazerem projeto, que é uma coisa extraordinária.
E, portanto, entendeu por bem a Comissão de Acompanhamento, parece-me com alguma razão, dizer que quem tem que dizer quais são os trabalhos de suprimento de erros ou omissões não é o adjudicatário nem os concorrentes, é a entidade adjudicante. Portanto, a entidade adjudicante passará a definir, perante a lista de erros e omissões, passará a definir quais são os trabalhos necessários para suprir aqueles erros e omissões. O valor, obviamente, que esse é depois dado pelos concorrentes. Mas quem diz quais são os erros e omissões a suprir e o trabalho necessário para os suprir, a forma de os suprir, passa a ser a entidade adjudicante. 209. Isto é uma reivindicação dos arquitetos. Nos concursos de concessão, permite a seleção de um ou mais trabalhos de concessão ao nível do estudo prévio ou similar. Bem, para nós juristas isto não nos diz absolutamente nada, mas para eles diz. É que se virmos a portaria 701H, e nós infelizmente de vez em quando temos que ler, vimos que há uma sequência, há várias fases para o projeto. E o projeto começa com o programa preliminar. O programa preliminar é uma coisa que está logo na linha E do artigo 1º da portaria. O programa preliminar é o documento que o dono de obra entrega aos concorrentes, dizendo-lhes o que é que quer, que obra é que quer e para que é que quer a obra. E quanto é que quer gastar. Portanto, eu quero um edifício, eu quero construir um tribunal, quero gastar 1 milhão de euros e quero construí-lo ali no cimo daquela avenida. Portanto, isto é o programa preliminar. E depois a seguir vem o programa base. O programa base é já o documento do projetista. No programa base, o projetista diz, bem, então se tu queres construir um tribunal ali no cimo daquela avenida, podes fazê-lo desta forma, o edifício pode ter estes pisos e gastas tanto. Ou podes fazer em vez de 3 pisos, com 2 e gastas X. Ou seja, o primeiro documento do projetista é o programa base. E o que é que acontece? Este estudo prévio já é quando o programa base está adjudicado, digamos assim. Portanto, é a fase subsequente. É quando alguém já pede ao projetista, olha, então deixa-me cá ver o teu programa base, e então faz-me o estudo prévio. E o estudo prévio implica já a opção por uma determinada solução. O que a Ordem dos Arquitetos propôs, e quanto a mim bem, é que em vez do estudo prévio esteja aqui o programa base. Ou seja, o que se contrata é o documento a seguir ao programa preliminar. E, portanto, eu entrego ao projetista o programa preliminar, em que digo o que é que quero, e ele diz-me, bem, para essa finalidade tu podes fazer isto. E, portanto, o que está sujeito, o que é objeto do concurso de concessão, passa a ser o programa base e não o estudo prévio. Trabalhos a mais. Se não me esqueço aqui de vos transmitir nada, as alterações aqui vão ser de alguma monta. Vamos ver se eu consigo ser claro na exposição. Porque, obviamente, que o sistema atualmente montado, por si, já não é claro. Vamos ver se eu consigo, se os colegas, se quiserem tomar a liberdade de me interromper, de me fazer perguntas, estejam inteiramente à vontade. Até porque eu já tenho alguns meses para ir digerindo estas coisas e, portanto, já tenho conhecimento delas e pode-me parecer simples a mim e para quem está aí seguramente não vai parecer. Nós temos nos trabalhos a mais 2 limites aos trabalhos a mais. O primeiro limite é o do saldo dos 5%. Eu não posso fazer trabalhos a mais se o saldo entre os trabalhos a menos, de qualquer espécie, que era uma coisa que o Tribunal de Contas embirrava, não pode substituir trabalhos a mais, espécie diferente, por outros trabalhos a menos de outra espécie. Não pode. E, portanto, lá ia o contrato para trás. Agora não. São trabalhos a mais, a menos e a menos de qualquer espécie. Portanto, a lei onde o legislador não distingue, o intérprete não deve distinguir. E, portanto, quaisquer trabalhos a menos, quaisquer trabalhos a mais são compensáveis com quaisquer trabalhos a menos. Portanto, 5%. E depois temos aqui outro limite, que é um limite que tem que ver com a capacidade que há na obra de substituir trabalhos, sejam eles de suprimentos de erros e omissões, sejam de trabalhos a mais. Eu não posso substituir mais de 50% de trabalhos quantificáveis em preço contratual. Não posso substituir mais de 50% dos trabalhos. E o problema é este. O problema com a diretiva é precisamente este. É que a diretiva, eu vou tentar abreviar e andar depressa. Interrompam, por favor, se acharem que devem fazer. A diretiva comunitária, a diretiva 18/2004, o que diz é que,
podem haver numa obra ou num contrato de prestação de serviços 50% de obra complementar ou 50% de serviços a mais. Serviços complementares. Utilizando a linguagem da diretiva, ela, no seu artigo 31, refere-se a obras complementares e serviços complementares. O que é que o legislador português fez? Olhou para o conceito, olhou para os 50%, olhou para o conceito de obras e serviços complementares e pensou assim, bem, aqui vou meter trabalhos a mais, serviços a mais, trabalhos de suprimento de erros e omissões e trabalhos de suprimento de erros e omissões em contrato de prestação de serviços. Portanto, aplica-se às obras e aos serviços. Mas não é isso que diz a diretiva. O que a diretiva diz é que obras complementares e serviços a mais são as seguintes. São serviços ou obras que se tornam necessários por força ou ocorrência de circunstância imprevista e sejam necessárias à conclusão das prestações. Onde é que nós já ouvimos isto? É que isto coincide precisamente com o nosso conceito, com o conceito português de trabalhos a mais. E, portanto, o que nós chamamos de erros e omissões, trabalhos de suprimento de erros e omissões e trabalhos a mais, não é o que está na diretiva, porque o que está na diretiva só coincide com um dos nossos conceitos, que são os trabalhos a mais. Ou seja, o legislador português quis, no chapéu das obras complementares e dos trabalhos a mais e dos serviços complementares, onde se prevê que é possível substituir ou ter mais 50% desse tipo de obra ou serviço, o legislador português meteu os erros e omissões. Não pode. Não pode porquê? Porque o erro e a omissão não têm na sua origem uma circunstância imprevista. E, portanto, o nosso conceito de obra complementar não coincide com o conceito comunitário. O conceito comunitário não permite que uma obra seja encarecida, e este é o grande problema. A diretiva comunitária, que aliás está a ser revista, e este será um dos aspectos, a diretiva comunitária não permite que a obra seja encarecida com suprimento de erros e omissões. Só permite que seja encarecida com trabalhos que resultem de circunstância imprevista. São trabalhos a mais. E, portanto, o que é que foi pensado pela Comissão de Acompanhamento? Bem, agora vamos ter que descalçar esta bota. E como? Com um grande problema. Porque, efetivamente, a diretiva não permite reconhecer ou atribuir percentagem a aumento de despesa para erros e omissões. Nestas coisas tem sempre que se improvisar um bocadinho. E, portanto, se nós pensarmos assim, bem, os trabalhos a mais, que são aqueles que têm origem em circunstância imprevista, têm o seu limite nos 5%. Em algumas situações, em algumas obras, podem ir, como sabem, até 25%, que são obras que são afetadas por condicionalismos naturais, dotados de especiais condições de imprevisibilidade. O legislador dá exemplo, as obras marítimo-portuárias, as obras e as construções de túneis. E o 278, depois em 2009, acrescentou uma terceira categoria de obra, que é a reabilitação e a restauração de bens imóveis. Portanto, este tipo de obra passa aquele limite dos trabalhos a mais a estar, não 5%, mas passa a estar sujeito ao limite máximo de 25%. Portanto, nós encolhemos o limite que vinha do 59,99, de 25%, para erros e omissões e trabalhos a mais, encolhemos para os trabalhos a mais, encolhemos para 5%. E só permitimos os 25% em situações excepcionais. E então, o que é que se pensou? Bem, o que nós temos que fazer é encolher o suprimento de erros e omissões. Vamos encolher o suprimento de erros e omissões. Até porque isso vai de encontro, nós vamos acabar por desfazer a injustiça que era imputar o suprimento dos erros e omissões ao adjudicatário. Se nós encolhermos a responsabilidade, ou melhor, se nós encolhermos a percentagem, os montantes de erros e omissões que podem ser feitos em obra, nós estamos a fazer duas coisas. Estamos a aproximar-nos do respeito da diretiva, porque só respeitaríamos se puséssemos os erros e omissões a zero. E como nós sabemos, o projeto, eventualmente o projeto para o direito comunitário não será, mas o projeto para os homens e para as mulheres é falível. O projeto isto é falível. E, portanto, uma obra tem sempre falhas. Há vários estudos que dizem que, enfim, os erros e omissões andam numa média de entre 8% e 10%. O que é que a Comissão de Acompanhamento pensou? Bem, sobretudo com o auxílio da Ordem dos Arquitetos e da Ordem dos Engenheiros, pensou, bem, então vamos pôr os erros e omissões com um teto, que não é o dos 50%. É 10%.
passa a ser 10%. Aquele limite de 50% dos erros e omissões passa a ser de 10%. O que significa que nós voltamos a ter trabalhos a mais até à diferença. Ou seja, os trabalhos a mais passam a poder ir até 40%. Porque assim se aproxima ao respeito à diretiva. Porque ela fala-nos em 50%. Mas nós vamos ter, até porque não podemos subverter por completo a lógica do código, vamos ter que dar aqui alguma coisa aos erros e omissões. E, portanto, entendeu-se, numa reforma que não podia ser profunda, porque não é de uma reforma que se trata, mas sim de uma mera alteração para conformar o direito nacional com o direito comunitário, entendeu-se então fazer esta distribuição. Portanto, estes 5% de trabalhos a mais dentro do bolo dos 50% vai desaparecer. Portanto, invertem-se quase os papéis. Os erros e omissões passam a ter como limite 10% e os trabalhos a mais passam então a poder ir até aos 40%. E os 50% são preenchidos com máximo 10% de erros e omissões, máximo 40% de trabalhos a mais. Porquê? Porque a despesa está mais protegida com os trabalhos a mais. Outro argumento que é dado é, nós aumentámos a revisão de projeto. E como aumentámos a obrigatoriedade da revisão de projeto, em princípio, até vai haver muito menos erro e omissão. Porque se vai alterar o tal 219. Depois os slides vão ficar disponíveis no site da delegação e do Conselho Distrital. Exatamente. Os serviços a mais, a mesma coisa. Ou seja, o que é que foi aqui pensado? O que é que está aqui em causa? Em vez da solução monista da diretiva, em que se diz que os trabalhos adicionais são só os trabalhos a mais, manteve-se a solução do Código, que é chamada pela doutrina de solução dualista. Porquê? Porque nos trabalhos a mais prevê suprimento de erros e omissões e nos trabalhos adicionais prevê trabalhos a mais e suprimento de erros e omissões. Portanto, é a solução dualista. Precisamente por isso, porque há dois tipos de trabalhos adicionais que são admitidos, erros e omissões e trabalhos a mais. Manteve-se a solução dualista para não acabar com ela, porque isso inclusive traria grandes problemas ao Código, porque a forma como o Código está montado assenta grande parte dos erros e omissões. E, portanto, mantendo-se a estrutura dualista, reduziu-se aquilo que tem aumentado a despesa em obra, que são os erros e omissões. E, sobretudo, procurou corrigir-se, enfim, aquilo que era um entorpecimento desde o início, que era pôr os adjudicatários a fazer os trabalhos de suprimento de erros e omissões. Ou seja, eu penso que todos nós acabamos por ficar, os nossos constituintes seguramente acabarão por ficar satisfeitos, porque veem os empreiteiros, porque veem, enfim, reduzida a sua margem de prejuízo em obra a 10% do valor contratual, porque esse é o limite máximo que lhes pode ser exigido em termos de trabalhos de suprimento de erros e omissões. E, enfim, há aqui um reforço da atividade projetista, porque vão passar a ser exigidos praticamente 2 projetos para cada obra, desde que as obras sejam superiores ao valor da classe 2. E, portanto, eventualmente as alterações poderão não agradar às entidades adjudicantes. É tudo o que vos tenho para transmitir. Se quiserem colocar alguma questão, os colegas estejam à vontade. Em princípio, serão estas e só estas as alterações que vão ser feitas ao Código dos Contratos Públicos, sendo que não obstante sejam 10 alterações, se tanto, estas alterações vão mexer e muito com a relação contratual na contratação pública. Muito obrigado pela vossa atenção.